Rapaziada, vamos lá, vamos pro vídeo, mas antes deixa eu falar um negócio pra vocês. Cara, o Felipe Luiz tá tentando inventar já desde o ano passado. Ele quer inventar a posição pro jogador, pra ver se o jogador dá certo, quer ficar tentando... Mano, tem um Alacian como atacante. O Flamengo tem moleque bom na base, atacante bom. Tem o Douglas que joga pela beirada, que eu acho que deveria estar no lugar do Plata, muito fácil. Douglas, moleque novo da base. Se eu não me engano, acho que ele tem 19 anos, é isso, né? 19 anos. Bota o moleque pra jogar ali no lugar do Plata, porque o moleque vai render mais. O moleque é driblador. O moleque é bom de bola. Tem a finalização boa. Mas não, quer continuar com o Plata. Eu não sei o que o Felipe Luiz vê no Plata. O Plata não faz gol. O Plata não consegue dar um drible certo, irmão. Me desculpa, mas não dá, rapaziada. Vamos ver o Mauro César falando aí, tropa. Fazer funcionar, e claramente, pelo que vimos ontem, jogar com Carrascal como falso 9, não funcionou, e não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. O Flamengo ontem mal tocou na bola dentro da área adversária, e uma finalização no alvo do Cebolinha no primeiro tempo. Isso é absolutamente inaceitável. O elenco que o Flamengo tem, com o investimento que possui, que o Flamengo não consiga finalizar a bola no gol do adversário, só uma vez. Aí ele alega gramado, ventou, desconforto dos jogadores, faltou profundidade. Então, qual é o jogador de profundidade que ele quer? É o Plata? O Michel foi embora, liberado. Né? O Juninho foi embora, liberado. O Lino não pode fazer isso. Foi só porque faltou profundidade. De fato, o time jogou muito pelo meio no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa. No segundo, piorou muito. Foi razoável na segunda metade do primeiro tempo. Quando aconteceu essa jogada da finalização do Cebolinha, foi razoável porque foi menos ameaçado e ainda tentou alguma coisa. Mas foi uma atuação muito ruim de comportamento, de conduta dos jogadores em campo. E o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Eu sempre digo que essa história de técnico que se agarra às suas convicções, e muita gente repete esse chavão, eu acho extremamente perigoso. Porque o que é a convicção de um técnico? Uma coisa é ele ter um plano, uma ideia, colocar em prática, e se não funcionar, ele saber mudar aquilo ali. A outra é você ser teimoso. A convicção muitas vezes vira teimosia. O Diniz é muito um perfil, digamos assim, de técnico que muitas vezes fica ligado a isso. Né? E vai com aquilo até o final, mesmo que o barco afunde. O Felipe Luiz tem que tomar cuidado para não seguir esse caminho. Tá? Por isso que eu te falo, em humildade para entender que não está funcionando, e sabedoria para identificar os erros. Jogar sem centroavante é um desafio. E aí entra uma outra questão. O Flamengo tem o Pedro voltando de uma questão aí, não foi uma lesão, mas não estava 100%, né, para o jogo contra o Botafogo, foi explicado. Se ele não jogou ontem de saída porque não está na melhor condição, cada vez fica mais inexplicável não ter um outro centroavante. E aí entra uma questão que é absolutamente curiosa, que é o Flamengo quer um centroavante com características específicas. E as características são que ataque o espaço, que pressione a saída de bola, que se movimente mais e por aí vai. Esse jogador, e que faça muitos gols, é um jogador difícil de ser identificado, contratado, que é caro, e tem que convencer para vir ao Brasil. Inclusive, o próprio Boto, Zé Boto, que é o diretor, o chefe do Felipe, em tese, deu uma entrevista antes do jogo dizendo isso. E já falou outras vezes. E é fato isso. Encontrar o cara com todos esses predicados e contratar pode ser impossível em dado momento, porque você identifica o jogador e não consegue trazer. Porque o cara não quer sair da Europa, por exemplo. Isso já aconteceu com o Tati Castellanos e com o Beltrán no ano passado, por exemplo. 2 argentinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, e se um deles tiver todos esses predicados, e for a exemplo do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos, como hoje é o Beltrán, por exemplo, emprestado pela Fiorentina ao Valência, e que já deve ser devolvido, segundo a imprensa europeia, ao final da temporada. Tem 1 gol, 2 assistências, algo assim, em 21 jogos no Campeonato Espanhol. Então, o que é mais importante, Felipe Luiz? Pressionar, atacar o espaço, ter essas características, que eu compreendo que elas são importantes no modelo de jogo adotado, ou alguém que perturbe o zagueiro adversário, alguém que finalize, alguém que faça gols. Ontem o Flamengo perdeu, entre outras coisas, porque o atacante o Rodrigo Castilho, 26 anos, que começou na base do River Plate, passou pelo ginásio, alguns times menores na Argentina, até chegar ao Lanús, e era dúvida para o jogo, por uma questão muscular. Ele fez 3 gols. No primeiro, muito impedido. No segundo, ligeiramente impedido. No terceiro, no meio dos zagueiros. Ou seja, o Flamengo perde para um adversário
que antes de pressionar, atacar o espaço e preencher todas essas lacunas na lista de predicados elaborada pelo Flamengo, ou pelo seu técnico, para contratar esse jogador, esse outro 9, além do Pedro, ele faz gols. Ele está na área. Jogar sem esse cara é muito desafiador, exige uma sofisticação muito grande. Se não funciona, não tá dando certo, então vai com o Pedro e aceite um outro atacante. Mas, por outro lado, do que adianta a diretoria contratar um outro 9, como contratou o Juninho, com características que agradam ao Felipe Luiz, ele queria o Juninho, e o Juninho nem era relacionado para muitos jogos. Porque ao mesmo tempo que o Flamengo pode, sua diretoria, o seu chefe, Renato Boto, o BAP, que é o presidente, pode cobrar, questionar o Felipe, quem vai escalar sempre vai ser ele. A palavra final vai ser dele, tem que ser dele, ninguém tem que interferir na escalação. Então é uma situação delicada. E se ele não tiver sabedoria e humildade, grandes chances de se dar mal, de afundar. Porque sem sabedoria e humildade ele pode começar a resvalar numa certa arrogância, que é um negócio muito perigoso, especialmente para um técnico jovem como ele, que vive hoje o seu momento de maior pressão, desde que virou técnico. Em 2024, ele assumiu, pegou o bonde andando, o time do Tite não vinha bem, ganhou a Copa do Brasil. No ano passado teve a fase ruim durante aquele período, a fase de grupos da Libertadores, mas reagiu. E hoje ele é muito bem pago. Ontem, inclusive, uma pessoa do clube falou para mim exatamente isso, né? Que os técnicos é que tem que solucionar a hora nesses momentos e que por isso eles ganham muito dinheiro. O Felipe queria muito dinheiro, o Flamengo paga agora ele muito mais dinheiro do que antes, então ele tem que fazer jus a essa grana que ele ganha. Como? Fazendo o time funcionar, barrando jogadores que não estão bem, não escalando pela meritocracia titista, digamos assim, como faz o Tite, porque não tem sentido ter o Danilo e o Vitão recém-contratado e o Ortiz continuar jogando se ele não está bem. Isso não tem cabimento, né? Por que não começar com o Everton Araújo num jogo tão físico como o de ontem, sendo ele o volante mais adequado para isso? E a tentativa frustrada de jogar sem centroavante. Ou seja, Rapaziada, o Mauro vai falar só até aqui, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Cara, em questão de barrar jogador, o Felipe não tá barrando jogador. O Plata, pra mim, não era nem pra estar no Flamengo mais. Como eu falei, tem um Douglas, um moleque que joga pela beirada ali. Tem o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo, o que tá faltando pra ele, cara, é pegar confiança de novo. Porque quando ele chegou no Flamengo, era um cara que chutava de fora da área, cortava pra dentro, chutava de fora da área. Tem um chute bom, tem um chute de qualidade. Parece que ele tá preso agora. Parece que ele tá jogando preso. O cara não tá mais com aquela vontade de jogar à vontade, no caso. Ele não tá jogando mais à vontade. Quando ele chegou no Flamengo, ele era um cara que cortava pra dentro ali e chutava pro gol. Hoje ele corta pra dentro e dá um toque pra trás. Ou dá um toque pro lado pro companheiro. Um cara que tem um chute bom, ele não pode fazer gol de dentro da área. Se ele tem um chute bom de qualidade tirando do goleiro, mano, ele tem que chutar pro gol. Felipe Luiz parece que não incentiva o cara, mano. Chegar e falar, cara, ó, tá perto da área ali, abriu, chuta. É isso que o técnico tem que falar pro jogador. Abriu, criou espaço. Espaço de 10 centímetros. Chuta pro gol. A bola veio. Tá aberto. Chuta pra gol. Dá pra ir pro final. Cruzar a bola. Vai até o final, cruza a bola. Zagueiro. Mano, não dá pra sair normal? Dá chutão pra frente, mano. Ah, quero jogar bonito. Irmão, o que importa são os 3 pontos no final. Ah, porque a torcida gosta que o Flamengo joga bonito. Gosta. A gente gosta mais de quando ganha. Então, acho que é melhor que o Felipe para de inventar, mano. Tá inventando muito. Cara, Paquetá, eu gosto muito do Paquetá, mas começou mal. Bota o cara no banco, mano. Bota o cara no banco. Tem um Alacian aí pra jogar de atacante. Por que não bota o moleque? O moleque é bom. O moleque só não tem cabeça agora, mas o moleque é bom. Tem moleque bom na base, cara. Atacante. Pega um moleque de 17 anos aí. Bota o moleque pra jogar. Bota o moleque pra jogar. Bota o moleque pra sentir a pressão. Ah, mas vai queimar o moleque. Irmão, o cara quer ser profissional. O cara tem que estar preparado pra qualquer tipo de jogo. Não tem essa de queimar, não. Ah, a torcida vai queimar o moleque, não.
o moleque for bem, for mal, a torcida tem que apoiar. Mas bota o moleque pra jogar. Do que botar o Plata. Botar o Lino. Pô, Bruno Henrique já tá cansado, mano. Arrascaeta já tá cansado. Não dá não, mano. É isso, rapaziada. Siga o canal, curte, compartilha aí, dá aquela moral pro amigo aí. Na moral mesmo, dá aquela moral, dá aquela ajuda aí pra gente. Tamo junto.